mas excelente pergunta, porque você está tocando um tema muito relevante, que é gestão. Sim. Beleza? E geralmente um contador, falando com a nossa audiência, o que o contador é treinado na universidade? É ser um técnico especialista. Sim. E a maioria do cara que abre um escritório de contabilidade, ele sai talvez de uma vaga, de uma oportunidade que ele tenha, cria a primeira carteira dele de clientes e ele replica o mesmo comportamento que ele tinha, só que expandindo para mais clientes. Sinto lhe informar, né? Mas se você não se qualificar como empreendedor e passar a ser um gestor, o seu negócio quebra em alguns anos ou não vai dar lucratividade ou vai dar mais dor de cabeça para você. O que acontece, cara? Hoje, dentro do dia a dia, a gente tem práticas de gestão reais, o que me permite estar aqui contigo batendo um papo no podcast num dia 25 à tarde, tranquilo que as coisas estão fluindo. Perfeito. Porque tem que ter gestão. Então, o que eu tenho hoje dentro do dia a dia? A gente adaptou a metodologia de OKR. Então, o OKR ele nada mais é que uma definição de metas dos anos, tendo clareza de quais são os resultados que a gente precisa alcançar para bater aqueles objetivos. Só que eu adaptei isso para um time e velocidade que eu acho que faz sentido para um escritório de contabilidade. Perfeito. Então, eu não planejo olhando só pro trimestre. Eu planejo olhando pro ano e quebro isso em semestres e eu faço 2 paradas para revisar o que a gente entregou, né? Então, eu olho pro tri, só que eu olho pro exercício do ano. Então, cara, o que a gente vai realizar nesse ano? Então, esse é o exercício 1 que a gente faz de planejamento. Então, e como que eu crio isso? Cara, sai obviamente os objetivos principais da nossa cabeça, como os diretores, os donos do negócio. A gente entende os objetivos, a gente senta com o nosso time de gestão. E aí quem são os gestores? É quem cuida das áreas diretamente. Você parte de receita, não? Uma dúvida que eu tenho aqui. De crescimento? Cara, depende. Acho que receita ele nunca pode sair, mas eu não pauto só, tipo, quero dobrar de tamanho. Tá, mas assim, ó, eu vou fazer a pergunta que eu acho que alguém faria que não entende dessa parada. Inclusive, nem eu não sou nada especialista nisso. Mas, por exemplo, quero definir objetivos 2026. Galera, vamos começar por onde? Então, eu defino um ponto de melhoria pro negócio. Cara, cara, olha, galera, esse ano é crescer 30% ou não? Esse ano aumentar a satisfação? Como é que você... Onde é o zero, o momento inicial? E eu gosto do exercício, cara, olha o que mais dói. Beleza. Começa por isso. Ok. Né? Eu falei, onde que pega? Qual que é o ponto 1? Tipo, cara, onde que tá doendo? Que aí você vai conseguir dar valor para o planejamento. Bacana. Então, por exemplo, cara, minha dor 1 tenho 70% do meu escritório de contabilidade tá com os meus demonstrativos ou os dados desatualizados. Sei lá. Não tô entregando contabilidade para 70% dos clientes. Tá me frustrando. E isso é um risco, pô. Se 70% dos seus clientes precisar do demonstrativo e você não entregar, você vai tomar um churn de 70%. Churn igual o cliente indo embora. Porque o cara, obviamente, o relacionamento vai estar frustrado de algum jeito ali. Então, cara, eu parto de um pressuposto importante pra gente. Então, do nosso ano aqui, especificamente, ano passado a gente começou o trabalho mudando a nossa visão de negócio para uma empresa AI First. Então, o que é isso? O nosso pensamento dentro de casa tem que ser baseado em inteligência artificial para ganho de eficiência. Esse ano a gente veio setando e quebrando objetivos diferentes para isso. Cara, então, eu falei até para você no bastidores, eu vou olhar para outros escritórios para fazer M&A. E eu tenho que ter segurança que eu estou pronto para comprar outras empresas. E aí isso foi quebrando objetivos diferentes, né? Você tem algum requisito específico que você está olhando para essas empresas? Para quem quiser comprar? Já vou aproveitar e fazer o pitch aqui. Não, eu vou falar já, que se você tiver interesse de vender pro Cristiano, me chama no direct, @Mateus Santos com 2 N's, que eu vou te ajudar aí pra melhor negociação acontecer pra você. O Matheus já tá fazendo intermediação, vamos fazer business, pô. Mas, cara, a gente tá olhando o que eu tive que medir, né? Isso ainda não tá definido, essa estrutura, porque a gente vai estressar ela no próximo trimestre. Mas, basicamente, menor fricção. O cara tem que usar sistema domínio, tem que faturar em média ali de 150 a 200 mil de recorrência dentro do mês, preferencialmente um negócio de serviço ou que atua de nicho. Bacana. Porque esses 3 pontos para mim reduz fricção num processo de absorção desse cara e eu consigo trazer ele dentro de uma cultura. Então isso aqui é pré-requisito. Aí a gente vai entrar nas outras coisas, que é uma análise de DUI para ver se o cara tem um ativo, né? Beleza. Porque às vezes o cara fatura 200, sobra 30 e, enfim, são várias variáveis, mas você tem que entender quanto vale de fato seu ativo. Então,
Cara, mas a gente abriu uma aspas aqui, né? Voltando pra gestão ali. Voltando, aí você falou, cara, começa por onde dói. No caso nosso aqui, a gente quer fazer AI first. Aí é isso. E aí, na hora que a gente definiu isso, eu começo a ter os ritos. Então, o rito de planejamento, ele é um momento. Então, eu paro parte da empresa. Hoje, eu paro pessoas estratégicas. É que eu faço alguns ritos antes, né? Falei, galera, a nossa visão de futuro é essa. São esses os macro-objetivos que a gente tem. E eu quero ouvir vocês que estão no dia a dia. Com liderança, isso. Por enquanto, com liderança. Cara, time inteiro. Time inteiro. Porque imagina o seguinte, quem é a melhor pessoa para resolver um problema de processamento e escrituração dentro de um escritório de contabilidade? O cara que tá fazendo. O cara que tá fazendo. Então, às vezes, eu tô discutindo aqui, a cereja do bolo, mas, cara, tem uma dor que eu não tô enxergando. Entendeu? Então a gente apresenta para o time e a galera submete propostas, visão, o que ela entendeu de longo prazo, qual é a contribuição que ela pode fazer. A gente analisa todas essas entregas e convida as pessoas que vão participar do desdobramento do planejamento. Basicamente, esse é um rito. Dali a gente dividiu... Cara, eu tô dando o framework inteiro, hein, galera? Tá, isso aqui vale ouro, pô. Vamos lá. Dividiu, então, basicamente, chegamos nos objetivos, apresentamos os principais resultados que a gente deveria alcançar, isso daí mais discutido na liderança. Então, cara, eu preciso dividir meu escritório em células, preciso integrar um novo sistema de automação de conciliação, eu preciso entregar um NPS acima de 40, várias dessas coisas. Definiu ali alguns objetivos. E aí, esse time que discutiu começa a debater sobre isso. E aí eu criei tipo um método, né? Tipo, de relevância. Cara, o que é importante? Ele tem que mudar o nosso ponteiro de crescimento, ele tem que mudar o ponteiro de satisfação de cliente, ele tem que mudar o ponteiro de EBITDA que pra gente é relevante. Se o que vocês discutirem aí, se não tiver isso aqui que é must have, ou seja, é obrigatório ter, não é algum projeto que tem que ser discutido. Roda para outra hora. Tem que atender esses caras. A gente fez isso. Baseado no interesse, descobriu quem seriam os cabeças ou os líderes de cada uma dessas iniciativas que atinge esses resultados chaves, que entrega o objetivo que a gente queria. E esses caras a gente tem agora uma reunião periódica de acompanhamento. Então, os líderes não ficaram com nenhum projeto na mão, mas ele ficou como mentor das pessoas que estão com os projetos e as iniciativas em andamento. Uma dúvida. Apesar de que, nesse teu exemplo aqui, cara, então essencialmente a gente quer forçar a automatização aqui através de inteligência artificial. Mas continua existindo uma meta de vendas, continua existindo uma meta de NPS, continua existindo tudo isso, né? Continua existindo a mesma coisa. Então, vendas, a gente definiu quanto a gente quer crescer. O que a gente trouxe para o planejamento é aumentar a retenção do cliente. Então, eu quero basicamente reduzir a minha possibilidade ali, o meu churn, né? Eu falo, meu churn tem que estar em até 1,5, por exemplo, por mês. Então, pode ser que dali eu desdobre algumas iniciativas que influenciam. Isso é informação real? 1,5 mês? Real. Então, é MRR ou é logo churn? Aqui eu tô falando de MRR mesmo. Receita. Então, cara, basicamente o que a gente trouxe e vamos trabalhar em cima disso. Só que, cara, tudo isso... Opa, bati aqui. Só que tudo isso aqui é planejamento. Beleza? Aí entra os ritos de rotina, pô. O cara continua tendo que entregar guia, continua tendo que fazer o imposto, etc. E aí entra os nossos ritos de gestão. O que eu sempre faço, Matheus? Assim, como que você garante cadência, comunicação e alinhamento? Então a gente tem ritos de reuniões mensais, semanais e diárias. A depender em cadeira que você ocupa. Você participa de todas? Não, imagina. Como é que funciona? Qual que é a tua participação hoje? Porra, é o que eu faço, assim, eu faço menos, mas faço muito importante, tá? Que fique registrado. Mas, cara, geralmente a reunião é mensal, que a gente se reúne em liderança. Toda empresa ou não? Não. Reunião com a liderança para discutir como foi o mês, fazer o processo de desenvolvimento de liderança. Então, tu faz? A gente tira um dia, né? Basicamente para ter esse alinhamento. Tem a reunião mensal de indicadores. Então, que a gente olha para os indicadores das áreas. Esse ano a gente vai fazer diferente. Esse ano a gente vai trazer os especialistas ou supervisores das áreas para apresentar esses indicadores, mas até então era a liderança que fazia. E eu tenho as minhas cadeiras com quem são os meus diretos, né? E aí depende. Às vezes por exemplo, com a head de fiscal e contábil eu faço a cada 15. Marketing a cada 15. Eu crio ritos de reuniões que quais são as minhas sprints, que são intervalos ali de 2 semanas entre uma reunião e outra de acompanhamento. E toda semana eu falo com a empresa inteira. Um all hands. Toda semana? Toda semana. 30 minutinhos falando sobre cultura. Quantas pessoas são na empresa hoje? Hoje a gente está com 77, 80 mais ou menos. Remoto, híbrido? 100% remoto, cara. Uma doideira.
77. Cara, muito legal, cara. Muito massa tudo que você tá trazendo. Enfim, aqui, esqueci cara, alguma... É muito prático. Esqueci algumas paradas. Por exemplo, um analista que toca alguma rotina com 2 assistentes. Cara, a gente... É liderança. Quantas pessoas são líderes? Hoje eu tenho... sei lá, na tua liderança. Diretamente, 4 pessoas, 5 pessoas. Pra 77. Comigo, né? Aí embaixo deles tem os desdobramentos. Entendeu? Aí a gente tá, assim, não consegui ainda de fato atingir, mas eu tô olhando muito, fugiu o nome do cara, sobre você reduzir as linhas de interação, né? De até 7 pontos ali de gerenciamento. Cara, isso faz muito sentido. No Brasil eu vi o Thales falando disso. Só que, cara, ele é um cara de Harvard, né? O estudo, eu fiz até o Gestão de Estratégia recentemente, eu peguei o nome e a origem do cara. Falei, porra, é esse cara que eu queria saber quem era. Então, esse lance de uma pessoa gerenciar no máximo 7 pessoas, né? Porque, cara, são muitos pontos de interação. Então, o que eu tenho... E a maior problema, Matheus, em escritório de contabilidade é comunicação, cara. É a empresa, né, velho? Mas eu falo escritório, imagine, você tá toda hora entregando guia, imposto, etc. Então, cara, se eu tenho uma falha numa linha, tipo, eu achei que você ia fazer, eu não fiz. Falhou, meu amigo. É um imposto que não vai, é uma guia que tá em atraso, é qualquer coisa desse sentido que afeta a experiência e o impacto do cliente. Então, hoje o erro ou a falha de comunicação, eu falo, a comunicação não tem sentimento, né? Porra, uma comunicação assíncrona. Não, cara, não necessariamente como você escreve, como o outro lado interage. Qual é o tipo de momento que eu tenho que pegar o telefone e ligar pro cara? O que pode ser uma comunicação por e-mail, por Slack? Todas essas coisas, constantemente a gente tá treinando, a gente tá falando, tem erro, tem reincidência, a gente tenta desenvolver time para que a gente não erre nas mesmas coisas, né? Você participa de todo o processo de recrutamento e seleção ou não? Cara, não. Só para quem vai ser os diretos ou cargos estratégicos. Entendi. Pergunta polêmica aí. Você falou que estava lá no GE, no Gestão de Estratégia, e aí você acabou de falar que sua empresa é 100% home. Beleza? Por que você acha que para você funciona o home e muita gente tem ido numa contramão e voltada para o presencial? O que você está fazendo que os outros estão errando ou não tem isso? Qual que é a opinião sincera do Cris? Cara, eu acho que depende muito do seu perfil, pô. Se você é um perfil controlador, monarca, eu quero ter dono e etc., presencial, pô. Você vai ter essa Qual que é o teu sensação. perfil? Cara, eu sou um cara que eu delego. Assim, eu sei as minhas limitações e até onde vai. Mas concorda que gestão é gestão? Claro. Eu não vou fazer você performar além da sua capacidade, né, de entrega. Estando no presencial, eu tenho a falsa sensação que eu estou vendo o que você está produzindo. Eu acho que existe uma perda Você real. acha que aspectos culturais, o presencial ou o home não muda nada? Não. Eu acho que aspectos culturais e desenvolvimento, você sofre um pouco mais. Você tem alguma perda. Total. Porque a cultura, ela é por comportamento. Você está aqui batendo bumbo, pô, fechou cliente, ganhamos clientes, retemos o cliente. A gente consegue ter ritos como seres humanos de convívio ritos e etc. E ritmo. E ritmo, que, cara, faz muita diferença. Isso acho que para mim é o maior desafio no remoto. Beleza? E às vezes você pode ter isso, e são coisas que eu tenho ponderado, né, conversando com sócios também, cara, quais são essas áreas que tem que ter essa cultura mais pulsante? Porque às vezes eu penso, talvez um analista contábil remoto ou presencial não vai mudar a entrega dele. Sacou? E muda talvez o comprometimento dele com a empresa. Só que eu vejo, cara, muito sucesso, cara, em cultura, de pessoas a nível de assistente, de analista, estágio, nessas construções que a gente tem feito, que entregam muito valor pra gente. Então, eu acho que é muito modelar o seu jeito de gestão. Só que é mais fácil, talvez, no presencial do que no remoto. Porque tem muita empresa que é remota, é bilionária, meu amigo. Total. Eu conheço algumas que, por exemplo, eu conheço empresas que funcionam muito bem no remoto. Eu acho que o perfil de cada um, concordo, mas para mim eu acho que o principal ponto é esse aspecto cultural, talvez ritmo. E quando você, por exemplo, no meu talvez caso... o híbrido, para mim, é um elemento... que é o meu funciona no híbrido, mas a liderança na Monflag é presencial, a liderança, eu todos os dias. E o comercial também construiu uma cultura de presencial. E, cara, é fogo, por exemplo, a gente acaba virando Por exemplo, o ano passado, em janeiro do ano passado, eu tinha 30 pessoas. Agora eu tô tipo com 54, eu acho, quando preenchi as vagas. Só que não é que eu saí de 30 e contratei 20, não. Eu contratei 40 pra ficar 20, entendeu? Então, assim, aí pra essa finalidade, eu acho que no home office eu teria mais dificuldade ainda, porque eu ainda consigo escalar. A minha liderança saiu nos últimos 2 anos, ela saiu de eu e mais um cara, depois eu e mais 3, depois agora eu e mais 8.
Então, acho que todo esse processo para acelerar, eu acho que o presencial ajuda. Para acelerar o desenvolvimento de líderes, para acelerar o desenvolvimento de equipe mesmo. Eu concordo. A minha estrutura remota, meu time opera remoto, mas todos esses eventos de planejamento, OKR, discussão, reunião, etc., rola presencial.